Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos encerrar a nossa série de estudos nos filósofos pré-socráticos da escola jônica. E hoje nós vamos encerrar falando sobre Heráclito de Éfeso, que foi o último filósofo a deixar sua contribuição ali na região da Jônia. E Heráclito, ele é um filósofo que ele propositalmente escreve de forma obscura. Ele escreveu ele escreveu com aforismas, que são pensamentos, que não é necessariamente uma configuração de escrita em prosa, como os seus antecessores. Ele escrevia os seus pensamentos e ele chega a dizer que ele propositalmente escrevia de forma obscura para despistar aos sábios soberbos do seu tempo. E Heráclito, ele vai ser um dos maiores nomes da filosofia, porque através da sua filosofia vai ser levantada uma controvérsia que vai dar início às primeiras noções de dialética e, consequentemente, de filosofia. E ele tinha uma concepção de physis não muito diferente da dos seus antecessores. Assim como seus antecessores constataram que a natureza estava em constante mudança e essa mudança era uma guerra entre contrários, como por exemplo frio versus calor, seco versus úmido, vida versus morte, Heráclito também constatou isso. Mas ele, dentre os pré-socráticos, sobretudo jônicos, ele foi o que mais problematizou a questão e escreveu sobre. Ele, observando a natureza, ele dizia que esta guerra de contrários ela não era caótica, como alguns dos seus antecessores haviam dito que essa guerra de contrários era caótica e ela representava uma injustiça a ser paga, a ser expiada. Heráclito dizia que o Logos, a inteligência que regia a physis, que regia todo o cosmo, o Logos, ele tinha sob controle esta guerra de contrários. Ele chega a dizer que a guerra, ela é a mãe e é a rainha de todas as coisas. Porque para existirem, as coisas precisam desta guerra de contrários. Ela precisa desse devir, que seria a mudança. Que em Heráclito a gente pode entender o devir como sendo a mudança de um contrário para o outro. E era justamente este devir que geria a physis, que era, por sua vez, gerida pelo Logos. Heráclito ele levava tão a sério a questão dessa mudança que ele chegou a dizer que em um dos seus excertos mais famosos de que não é possível um homem se banhar 2 vezes no mesmo rio. Porque quando ele entra pela segunda vez nesse rio, as águas que o banhariam são diferentes das primeiras, e o próprio homem em si, ele já sofreu diversas mudanças em uma super velocidade e nem ele já é o mesmo. Essa questão de você ser e não ser vai ser depois um ringue para uma controvérsia na filosofia que vai marcar os primeiros passos da dialética como um todo. Então, Heráclito, ele observando como a physis se comportava
e ela dependia dessa luta de contrários e que essa luta de contrários não deveria ser associada como algo caótico, ele vai observar o único elemento que expressa bem isso. E é importante a gente entender. Ele procura um elemento que expressa isso, que expressa esse comportamento de mudança. E qual é o elemento que ele encontra? O fogo. Mas não o fogo que a gente se queima, que a gente usa para cozinhar e que a gente usa para se aquecer, o fogo de calor. Não. Essa é apenas mais uma manifestação, uma demonstração do fogo do qual Heráclito se referia. Era um fogo primordial. O fogo que geria, que era a forma como a physis se comportava. A physis, para Heráclito, se comportava como um fogo, porque a chama, se você observar a chama, ela não fica parada. A chama está constantemente em movimento. E não apenas o caráter dinâmico da physis a gente pode entender quando observamos a imagem do fogo, como também o fogo, ele cria e ao mesmo tempo consome todas as coisas. O fogo, ele consegue dar forma às coisas, como também as próprias cinzas que o fogo gera representam o fim das coisas. E é dessa forma que a physis se comporta. Então, o pensamento de Heráclito, ele é bastante, ele serve para consolidar todos os saberes que os jônios haviam constatado, muito embora talvez não fosse esse o objetivo de Heráclito. E ele chega a dizer que esse fogo ele era divino, um fogo que em um dos seus aforismos ele chega a dizer queria e não queria ser chamado de Zeus. Queria ser chamado de Zeus porque com Zeus se entende o Deus Supremo, o Deus que comandava o Olimpo na mitologia. Ele queria ser chamado de Zeus por isso, mas não queria ser chamado de Zeus porque o Zeus era uma representação do homem ideal, do homem amplificado, conforme o desejo da mitologia de idealizar um homem perfeito, o ser humano perfeito, e dessa forma ele ser representado como um Deus. O pensamento de Heráclito é um dos pensamentos mais ricos na filosofia e com certeza num vídeo de 10 minutos não caberia tudo sobre esse pensamento, mas esse é um apanhado geral que a gente pode fazer sobre ele. Eu espero que você tenha gostado dessa série de estudos sobre os filósofos pré-socráticos da escola jônica. E nós voltamos em outro dia eu posto outro vídeo falando sobre a escola que vai suceder os jônicos, que é a escola pitagórica. Tá certo? Muito obrigado pela sua atenção. Nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida você pode deixar nos comentários.